Obrigada pelo convite, doutora Mariana. É um tema realmente muito importante, né, para a parte de neurologia, principalmente, da parte genética. Grande parte dos nossos pacientes, eles apresentam realmente transtorno do espectro autismo e o atraso de desenvolvimento. Então, aqui eu vou vir trazer um pouquinho sobre como que nós geneticistas vemos esse grupo de pacientes, né, e como que a gente pode abordar e investigar a etiologia genética nesse grupo de pacientes que tem esses sintomas e sinais. Tá indo. O slide não estava andando para frente. Agora, aqui. Então, aqui é só onde eu atuo mesmo e agradecer também a colaboração de alguns colegas que ajudaram a compor essa aula. E aqui, inicialmente, eu queria só relembrar um pouquinho para o pessoal que não está tão familiarizado ainda da parte genética, os padrões de heranças que a gente tem, mais ou menos, classicamente falando. Então, só para a gente relembrar um pouquinho que quando a gente tem uma doença autossômica dominante, né, a gente tem geralmente uma doença que passa de geração para geração e que a gente só precisa ter uma mutação patogênica no gene para que ele cause a doença. Então, aqui a gente tem uns exemplos de que um pai aqui afetado, ele pode passar tanto para filhos do sexo masculino quanto para o sexo feminino, apresentando apenas uma mutação no gene que causa a doença. As doenças autossômicas recessivas são aquelas que, classicamente, a gente precisa ter duas mutações no mesmo gene para que ele cause doença. E, classicamente falando, a gente lembra mais desses tipos de doença quando a gente tem uma história de consanguinidade na família, que aí o pai e a mãe podem ser portadores, ou seja, ter uma mutação apenas no gene, mas quando essas duas mutações, uma vindo do pai e outra vinda da mãe, se encontram num dos filhos, causa doença na criança. E a herança ligada ao X, que classicamente também é uma mutação patogênica herdada principalmente da mãe e geralmente, classicamente falando, quem vai ser mais afetado é o filho menino, porque ele só tem um X. Então, geralmente, ele pega essa mutação no cromossomo X, que é herdado da mãe, e então, classicamente, nós temos um menino afetado na parte de herança ligada ao X. E a menina seria só uma portadora também. Então, aqui só a introdução já para o que a gente veio conversar um pouquinho, né, dos transtornos do desenvolvimento neuropsicomotor. Aqui é um pouquinho da divisão, né, que os critérios, na realidade, os subgrupos do DSM-5, né, que vocês conhecem muito mais do que eu a fundo, né, que lidam mais diariamente, que está contemplado nos transtornos do desenvolvimento, a parte de atraso do desenvolvimento motor, deficiência intelectual, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, outros transtornos na parte de comunicação. O transtorno do espectro autista ganhou mais critérios mais delimitados, vamos assim dizer, no DSM-5 também, né? Transtornos motores, transtornos também mais específicos da aprendizagem e os outros transtornos que não se enquadravam nesses grupos também que eles colocavam. Então, uma vez que é diagnosticado ou feita a suspeita do atraso do desenvolvimento ou um transtorno do espectro autista, muitas vezes o paciente ele é encaminhado para a gente também da genética. Então, aqui eu vou abordar um pouquinho só como que a gente aborda a nossa consulta com um paciente que é encaminhado para a gente. Então, como qualquer outra consulta de especialidade clínica que nós temos, a gente vai passar por aquela série de passos durante uma primeira consulta. Então, a gente vai ter a anamnese clínica, a gente vai ter a parte do exame físico e, finalizando, a gente vai ter uma elaboração de uma hipótese diagnóstica e solicitação de testes para a gente tentar confirmar essa nossa hipótese clínica. Então, ela segue como uma consulta como qualquer outra. Apenas que como a nossa
especialidade é de genética, a gente, logicamente, tem as nossas particularidades, assim como as outras especialidades também. Então, aqui a gente vai estar tendo um espaço maior também para conversar um pouco mais da história familiar do paciente. E na parte do exame físico, a gente tem as nossas particularidades, principalmente a parte de dismorfologia, né? Que fica muito na nossa parte de genética. Então, a gente vai começar com uma anamnese, a gente vai conversar também sobre a história familiar. Na parte da história familiar, a gente sempre frisa a importância de a gente estar tentando detectar, identificar se esse quadro do paciente, ele já existe um padrão de herança na família, então tem mais de um indivíduo na nossa família, na família do paciente, que esteja com os mesmos sintomas ou sinais, ou que tenha pelo menos o mesmo espectro de doença, vamos dizer assim, para que a gente possa traçar um padrão de herança. E sempre a gente frisa em perguntar se há uma história de consanguinidade também, para que a gente possa também estar identificando e conseguindo traçar uma linha de raciocínio melhor a respeito das possíveis hipóteses diagnósticas que a gente possa estar levantando no final da consulta. É interessante também, para essa parte de consanguinidade, a gente perguntar ativamente de onde que os pais são originários, vamos dizer assim, de onde que a família veio, porque muitas vezes os pacientes eles não sabem que tem história de consanguinidade na família, mas eles são oriundos de uma cidade que é muito pequenininha, de 15 mil habitantes, e aí, por exemplo, isso daí aumenta as chances de ter algum grau de consanguinidade, mesmo que eles desconheçam. Então, a gente geralmente sempre pergunta, assim, de onde que a família é mesmo da cidade. Na parte da anamnese, a gente começa a pergunta desde o período pré-natal, né? Porque a gente sabe que transtorno do espectro autismo, atraso do desenvolvimento, eles podem estar relacionados por alguns fatores exógenos também, né? Não necessariamente tudo é genético, né? E a importância também que a gente tem também do uso de teratógenos. Então, se a paciente teve uso de álcool, a gente sabe que a gente tem uma síndrome bem caracterizada da parte da alcoolização fetal e que isso pode estar trazendo alterações na parte comportamental e também até a parte dismorfológica também. Então, esse também é uma entidade clínica, vamos assim dizer, que seria também um diagnóstico diferencial importante de a gente estar perguntando na história clínica também, ativamente. Então, atrás do desenvolvimento neuropsicomotor, a gente sempre também tem que perguntar sobre os marcos, né? A gente poder tentar distinguir se realmente houve um atraso de partida ou não. O paciente teve um desenvolvimento normal, sei lá, até uns 1 ano e meio, 2 anos de idade, e aí, a partir daí, é que ele houve uma regressão. Se o atraso foi de partida ou se foi uma regressão, a gente consegue meio que dividir em grupos diferentes de doenças para a gente estar pensando numa hipótese diagnóstica mais para frente, depois do exame físico. E, como uma anamnese completa que a gente sempre tenta fazer, perguntar sobre intercorrência, se teve internações, se teve alguma cirurgia que precisou ser feita, se já passou muito tempo durante a UTI, internamentos, se teve distúrbios metabólicos, e a gente procura sempre destrinchar todos os episódios, se teve internamento, se teve alguma cirurgia também, se teve alguma intercorrência nesses aspectos também. Depois de terminada uma anamnese, a gente passa para o exame físico do paciente, que vai ser um exame físico completo, que o pessoal da pediatria às vezes já está bem acostumado também a fazer, né? Que vai desde a parte de medida antropométrica, né, que é o dia a dia mesmo, de peso, estatura, PC, até a parte de examinar todos os sistemas que a gente consegue examinar e que a gente tem conhecimento de como está fazendo isso. Então, a gente sempre tenta fazer a parte do exame físico geral mesmo, tentar empregar alguns sinais aqui do exame neurológico também, para a gente também ter uma ideia, né, e a gente tem um enfoque também na parte do exame dismorfológico. Então, a gente sempre está descrevendo todas as características faciais do paciente, a gente tenta delimitar, a gente tenta perceber se tem algum rostinho característico de alguma síndrome específica, né? Para que a gente possa aventar uma hipótese diagnóstica já mais específica no final da consulta, e também a parte de assimetrias e deformidades que possam ter no corpo do paciente.
Então, uma vez que a gente tem um paciente que tem um transtorno do desenvolvimento, a gente começa a tentar delimitar em 2 grupos. Se esse paciente ele está num grupo de um transtorno do desenvolvimento que a gente vai considerar de chamar de sindrômico, vamos dizer assim, de uma maneira geral, ou de um grupo não sindrômico. Num grupo sindrômico, geralmente a gente tem um grupo de doenças que estão afetando mais sistemas, vamos dizer assim, que tenha geralmente dismorfismos faciais e múltiplas malformações congênitas. Então, aí a gente geralmente enquadra esse tipo de doenças no grupo do transtorno do desenvolvimento sindrômico. E já na parte não sindrômica, aparentemente, são pacientes que têm só o transtorno do espectro autista, ou então o atraso do desenvolvimento, inicialmente, sem grandes malformações congênitas e nem dismorfismos faciais. Por isso que o interessante é a gente sempre lembrar que, mesmo que o paciente não apresente dismorfismos faciais e múltiplas malformações congênitas, por exemplo, aquele transtorno do espectro autista ou atraso do desenvolvimento, a depender da história clínica do paciente, também pode ser causado por uma doença genética. Mas aí não seriam aquelas doenças genéticas clássicas que cursam com dismorfismos, e sim aquelas doenças de um grupo muito grande, de um grupo extenso da genética, né? De ser dos erros inatos do metabolismo, que são doenças que várias delas são condições tratáveis também. Então, aqui é só para a gente ilustrar exatamente o grupo de doenças que não cursa com dismorfismos faciais, não cursam necessariamente com múltiplas malformações congênitas, mas que faz parte do grupo de erros inatos do metabolismo e que, uma vez feito um diagnóstico precoce e um tratamento precoce também, a gente consegue com que esse paciente, logicamente, possa ter o seu desenvolvimento normal, logicamente aplicando o tratamento necessário para a específica doença. Então, aqui a gente tem um exemplo de 2 pacientes que têm fenilcetonúria. A menininha aqui teve o diagnóstico e um tratamento precoce, então você olha para ela tem aparentemente um desenvolvimento normal, enquanto já o paciente, que é o menino aqui, ele não teve o diagnóstico e nem um tratamento precoce, e a gente consegue ver que ele já está com sequelas por causa da doença. Então, essa é uma parte, é um grupo de doenças importantes que a gente não pode estar esquecendo de investigar também, até porque muitas das doenças genéticas a gente não tem tratamento. E esse grupo de doenças, muitas delas, tem tratamento e a gente pode estar melhorando muito bem a história do paciente, né? Então, aqui é só uma ilustração mesmo de que é clássica, é uma divisão clássica do grupo, né, das doenças dos erros inatos do metabolismo. Classicamente são doenças mais do padrão de herança de autossômico recessivo, por isso que aqui no heredograma a gente vê um exemplo que tem uma história de consanguinidade aqui e com um paciente afetado também aqui. Aqui é só para ilustrar mesmo os exames laboratoriais que a gente pode estar lançando mão para que a gente possa estar fazendo uma investigação mais da parte dos erros inatos, né? Assim, logicamente, eu não vou estar entrando aqui especificamente para falar só de erros inatos, então é só um apanhado mais geral mesmo, tá? Mas, assim, é importante lembrar que a gente tem exames, né, laboratoriais mais, entre aspas, básicos, vamos assim dizer, uma glicemia, uma amônia, que é mais fácil de você conseguir em qualquer hospital que vocês trabalhem. Desculpe. Até também os testes bioquímicos, né, da parte de perfil de acilcarnitinas, dosagem de aminoácidos e a pesquisa de ácidos orgânicos, que aí talvez nem todo laboratório e nem todo hospital tenha já um fluxo para fazer esse tipo de investigação, mas que esses exames eles vão ajudar bastante a fazer delinear o seu raciocínio em relação a esse grupo de doenças do erros inatos do metabolismo. Aqui eu queria deixar só esse site, assim, de conhecimento, não sei se todos conhecem ou não, mas é um site que eu acho ele muito bom, que ele pode ser uma ferramenta muito boa para principalmente os médicos que ainda não têm aquela familiaridade tão grande assim com um grupo de doenças do erros inatos do metabolismo, né? Que aqui você consegue fazer
até uma pesquisa mesmo, para te ajudar a fazer hipóteses diagnósticas do teu caso, por exemplo, através tanto da parte sintomatológica, quanto da parte assim de achados de exames. Então, aqui você pode traçar, por exemplo, colocar os sinais e sintomas que o paciente tem, ele vai abrir meio que um leque, assim, dizendo assim, pode estar nesse grupo de doenças dentro do grupo dos erros innatos do metabolismo, subcategorias desse grupo de doenças, vamos assim dizer, e eles trazem também, de certa forma, um resumo da doença e se tem já algum tratamento estipulado, o que é preconizado um pouco da literatura. Então, acho esse site uma bela ferramenta, assim, para a gente estar podendo começar a andar para essa investigação das doenças dos erros innatos do metabolismo, principalmente para aquelas pessoas e profissionais ainda que não têm ainda aquele domínio de poder já estar fazendo uma hipótese diagnóstica logo de cara, vamos assim dizer, com as alterações que vêm dos exames. Então, uma vez que a gente passou pela parte dos transtornos do desenvolvimento, que é considerado como não sindrômico, sem múltiplas malformações congênitas, sem dismorfismos faciais necessariamente ditos, a gente tem também um grupo de doenças que tem essas outras alterações, que tem tanto a parte do transtorno do desenvolvimento, quanto também dismorfismos faciais mais específicos, que isso só pela história clínica do paciente e pelo exame físico do paciente, a gente já consegue estar levantando a hipótese dessas doenças. Então, aqui a gente tem algumas doenças aqui como exemplo, né? Que aí, só de você bater o olhinho, você diz assim, não, esse paciente aqui tem uma suspeita de síndrome de Kabuki. Esse paciente aqui tem MPS. Aqui a gente tem um rostinho de Cornélia de Lange. E aí, a partir dessa hipótese diagnóstica, eu posso estar lançando mão de testes genéticos mais específicos para que a gente confirme esse diagnóstico molecularmente também. Então, aqui, logicamente, você pode fazer uma triagem, dependendo da sua hipótese clínica, de outras malformações, se eles já não foram investigados previamente, né? De outras malformações congênitas, por exemplo, que podem estar cursando especificamente de cada síndrome, para que você possa fazer um follow-up correto com os especialistas também corretos em relação a isso. Mas a hipótese diagnóstica para a gente, como geneticista, a gente já consegue fazer isso pela história clínica e só pelo exame físico. Então, aqui foi um paper publicado em 2013 pelo Colégio Americano de Genética Médica e Genômica, exatamente meio que delineando, assim, dando uma recomendação de como que os médicos geneticistas poderiam estar fazendo a sua avaliação em relação aos pacientes que têm transtorno do espectro autista. Aqui nesse paper, logicamente, eles fazem a conclusão que eu acho que é esperado para a maioria das pessoas. Então, assim, você vai, logicamente, o tipo de teste genético que você vai solicitar para o seu paciente, obviamente, vai ser aquele que mais vai se enquadrar a depender dos achados clínicos e na história clínica do paciente e da sua hipótese clínica. Então, no final das contas, a gente sempre tem que estar avaliando o paciente como um todo, fazer todo aquele perfil de anamnese clínica, exame físico, até que você consiga tentar fazer uma hipótese clínica para o paciente e aí, a partir da sua hipótese clínica, selecionar um teste genético mais adequado para o mecanismo daquela doença, para que você consiga confirmar ou não aquela doença. Então, no final das contas, eles fazem um apanhado geral dos transtornos do desenvolvimento, eles colocam grupos de doenças, genes importantes a serem considerados quando você está pensando em alguma doença monogênica, vamos assim dizer, né? E também regiões cromossômicas também, que já são muito bem conhecidas, que estejam relacionadas a doenças, a síndromes, as cromossomopatias, que estejam relacionadas já com um fenótipo específico. Então, uma síndrome de deleção do 1p36, por exemplo. Então, eles colocam também, eles listam algumas regiões cromossômicas que já são sabidamente conhecidas na literatura, né, e na prática clínica, de que causam doenças que cursem também com transtorno do desenvolvimento ou transtorno do espectro autista também.
e ele destrincha mais ou menos o que eu conversei com vocês sobre como que é a anamnese deve ser feita, a parte do heredograma, a história familiar e os raciocínios clínicos que você pode estar tendo ao longo da consulta. Então, aqui eu trouxe só para a gente relembrar um pouquinho também que a síndrome do X frágil, ela pode ser, embora ela seja classicamente, né, associada como uma doença que é de deficiência intelectual importante, a gente também tem que lembrar que ela cursa também com transtorno do espectro autista em alguns dos pacientes. E essa síndrome, ela não só tem essa parte de deficiência intelectual e do transtorno do espectro autista, mas a gente também tem algumas dismorfias faciais que a gente pode estar aumentando mais a possibilidade de ser um X frágil. Então, a gente tem umas faces mais alongadas, umas orelhas mais proeminentes. Tem a história também clássica de macroorquidia. Lembrar também que quando a gente está tratando de síndrome do X frágil e a gente está conversando sobre a história familiar, de que os pais, a mãe no caso, né, quando você tem uma suspeita de que ela possa ter uma pré-mutação, por exemplo, lembrar que ela pode ter uma história de uma falência ovariana precoce e que nos homens mais velhos, se eles também forem carreadores de pré-mutações, eles também podem ter sintomas da síndrome de ataxia do tremor relacionada ao gene do X frágil também. Então, não só perguntar de deficiência intelectual, mas também de sintomas e sinais relacionados a essas outras entidades clínicas que já são sabidamente conhecidas, que estão relacionadas ao gene do X frágil também, na história familiar. Tá? Então, aqui é só para a gente ilustrar como que a gente faz o diagnóstico, né, pelo teste genético, né? Então, como a gente sabe, a parte do X frágil, ela é tida como uma doença de expansão, então não vai ser uma mutação de ponto, não vai ser uma deleção cromossômica, e sim uma expansão de trinucleotídeos. E por causa disso, o exoma, por exemplo, não vai pegar esse tipo de alteração. Então, aqui é só para a gente mostrar que é um PCR de triple primer, né? Que é a metodologia de escolha no momento para a gente estar fechando o diagnóstico mesmo, né? Molecularmente falando. Então, aqui no primeiro você tem exemplo de alelos normais. Aqui você tem um alelo normal e um alelo intermediário. Aqui você vai ter a pré-mutação. E aqui você tem uma identificação de uma mutação completa, que é mais de 200 repetições. Então, uma vez que você também tem o seu paciente com transtorno do desenvolvimento e você pensa também que pode ser uma alteração cromossômica, por exemplo, o paciente tem dismorfismos faciais, o paciente tem atraso do desenvolvimento, o paciente tem múltiplas malformações congênitas, por exemplo, se o teu paciente não tem um rostinho característico de nenhuma doença mendeliana, geralmente a gente começa a investigar alguma cromossomopatia. Cromossomopatia que a gente diz é exatamente uma alteração de número de cópias, podendo ser deleções ou duplicações cromossômicas. E aí, atualmente, né, para a nossa realidade aqui do Brasil, a gente geralmente vai lançar a mão inicialmente do cariótipo, né, que aqui você tem 2 exemplos de cariótipos, né, que aí é a visualização dos cromossomos, e aí, através de um microscópio, a gente vê se tem cromossomos a mais, pedaços de cromossomos a mais, ou se está faltando algum a olho nu. A olho nu não, desculpa, no microscópio. Então, esse tipo de exame, ele tem uma resolutividade de até mais ou menos 5 megabases, porque a gente tem a limitação exatamente da parte do microscópio. Aí, uma vez que você vê um cariótipo normal, por exemplo, você ainda pode ser ainda que seja uma cromossomopatia. Apenas o cariótipo, pela sua resolutividade, não conseguiu ver. E aí você pode lançar a mão do microarray. Que o microarray é mais ou menos um comparativo de um cariótipo com uma melhor resolutividade. Então, ele consegue ver perdas
e ganhos de material cromossômicos com uma resolutividade maior, ou seja, pedaços menores de cromossomo. E aí você consegue ter uma acurácia um pouco maior em relação a isso. Então, aqui são só alguns exemplos de alguns pacientes que foram encaminhados para nós, tá? Para fazer o microarray, que a gente conseguiu fechar o diagnóstico. Então, nesse paciente do sexo masculino de 5 anos, só foi descrito inicialmente para a gente que tinha um transtorno do desenvolvimento que também afetava a fala, ele não tinha fala. E aí, feito o array, a gente conseguiu ver que tinha uma microdeleção na região do 1p36. Então, você pode ver aqui que essa região aqui está toda baixa do nível de normalidade que tinha aqui. E aí a gente consegue ver que tem uma deleção. Já aqui também foi encaminhado para a gente um paciente também, de 8 anos, com história de atraso global do desenvolvimento também, já apresentando alguns outros achados, uma macrosomia, um falocele, alguns dismorfismos faciais também. Já tinha feito o cariótipo também normal, e a gente conseguiu, na realidade, detectar uma síndrome de microduplicação, que até pelo tamanho era para ter sido visto pelo cariótipo, mas teve relato de que o cariótipo foi normal, mas a gente conseguiu fechar pelo microarray, que era uma microduplicação, no final das contas, na região 3q26. Então, só para a gente fazer um apanhado, né, assim, de uma forma mais geral, então o microarray a gente sempre tem, ele tem uma indicação realmente de ser solicitado para pacientes que têm atraso cognitivo, né, uma deficiência intelectual. As suspeitas também de transtorno do espectro autista também, a gente vê que tem uma resolutividade em torno de 15 a 20% dos casos apresentando alterações, tá certo? E aqui no Brasil, geralmente, por causa dos planos de saúde, a gente acaba sempre pedindo o cariótipo antes e depois o array. Então, no caso de vir um cariótipo normal, tem a indicação de você fazer um array ainda mesmo assim. E também para casos de que houve achados inespecíficos indefinidos no cariótipo, do tipo, eles apresentam lá uma alteração de um cromossomo marcador, que é como o pessoal da parte do cariótipo chama de um pedaço de um cromossomo que eles não conseguiram identificar de qual cromossomo seria especificamente, então eles colocam lá cromossomo marcador, e aí o array vem aí exatamente para tentar elucidar de que região é esse pedaço de cromossomo, por exemplo, que foi achado lá no cariótipo e que eles não conseguiram identificar. Então, o array vem tanto para a parte de quando o cariótipo vem normal, como também ele traz algumas alterações que eles não conseguiram identificar de onde é, e o array vai conseguir fazer isso. Pelo Colégio Americano de Genética Médica e Genômica, eles colocam que o array continua sendo um dos testes de primeira linha. Geralmente, eles não pedem o cariótipo para depois pedir o array. Mas isso também não faz muito parte da nossa realidade, geralmente, né? Então, mas só para citar que é preconizado dessa maneira lá fora também. Então, a última metodologia que eu queria conversar com vocês um pouquinho, né? É exatamente sobre o sequenciamento de nova geração. Essa metodologia, hoje em dia, é uma das mais empregadas atualmente, principalmente na parte de pesquisa, né? É através dessa metodologia, hoje em dia, que a gente está sequenciando genomas completos, exomas, né? E muitos dos painéis também de genes que são feitos, é todo por essa metodologia hoje em dia, né? E principalmente na parte de pesquisa, né? Descoberta de novos genes, a gente já está tentando descobrir também, né? Casos também muito bem caracterizados que a gente não consegue fechar diagnóstico com os exomas, por exemplo. O pessoal já está ampliando hoje em dia na pesquisa para a parte de genoma também. Então, alguns locais também já tem pipeline para fazer os calls, né, das deleções e duplicações também através da metodologia do NGS também. Então, aqui realmente grande parte dos testes genéticos que a gente tem hoje em dia está muito utilizando essa metodologia.
Mas, logicamente, como com toda metodologia, ela ainda tem as suas limitações também. Então, como eu tinha falado para vocês, né, o exoma, a maioria, e os painéis de genes e o sequenciamento do genoma, a gente está realizando hoje em dia pela metodologia do sequenciamento de nova geração, de fato. E aqui é só para vocês terem uma ideia, assim, de quantidade de dados que é sequenciado quando a gente está fazendo algum desses testes. Então, assim, quando a gente fala de que a gente está sequenciando o genoma inteiro, a gente está falando do em torno de 3 bilhões de pares de bases que a gente tem no nosso DNA. Quando a gente fala do sequenciamento do exoma, que seria só o sequenciamento das regiões dos exons, então, só para a gente relembrar um pouquinho, as regiões dos exons são aquelas regiões que classicamente produzem proteína que vai causar alguma função, vamos assim dizer, no nosso organismo. Então, a maioria das doenças mendelianas, elas têm realmente as suas causas genéticas, na maior parte das vezes, diagnosticadas exatamente nas regiões dos exons. Por isso que a gente usa essa metodologia para sequenciar o exoma, como uma ferramenta muito boa para a gente estar conseguindo definir a etiologia genética de alguma doença mendeliana. Então, aqui a gente está falando em torno de 30 milhões de pares de bases. E aí, quando a gente está falando de um sequenciamento de um painel de genes, logicamente que vai depender da quantidade de genes que tem naquele painel. Então, aí a gente pode dizer que vai estar menos de 3 milhões de pares de bases, por exemplo. Então, assim, a quantidade de informação que tem em cada um desses testes tem as suas diferenças também, logicamente. E isso tudo, a escolha de um teste a ser utilizado vai depender, logicamente, de uma hipótese diagnóstica que foi traçada inicialmente para aquele paciente. Se não consegue dizer de qual síndrome específica que você está pensando, você pode tentar enquadrar em grupos de doenças e que tem aqueles genes determinados, por exemplo. Aí você pode tentar pedir um painel de genes direcionado para aquele grupo de doenças que você está pensando. Se você não consegue enquadrar num grupo de doenças, ou então você pensa que aquele paciente pode ter mais de uma doença genética, é raro, mas acontece. Então, se você pensar que pode ter mais de uma doença genética, talvez não vai adiantar você pedir um painel de genes direcionado. Você tem que pedir, talvez, um sequenciamento do exoma para te dar melhor custo-benefício em relação a esse paciente. Então, aqui é uma figura clássica, né, em termos de custos, de quanto se custava para a gente estar sequenciando o genoma completo de uma pessoa. Então, aqui no começo do projeto do genoma humano, lá para 2001, por exemplo, estava girando em torno de 100 milhões de dólares para você estar sequenciando o genoma completo. E hoje em dia, por causa exatamente do advento do sequenciamento de nova geração, a gente vê que a gente consegue estar sequenciando um genoma completo por $1.000. Mas isso tudo, logicamente, na área de pesquisa, tá? Não necessariamente agregando também os custos de análise e coisas do tipo. Seria só o sequenciamento em si mesmo, tá? Então, aqui é só um fluxo, mais ou menos, para vocês terem uma noção, para quem não tem muito vivência de laboratório e não tem muita familiaridade, assim, em relação aos testes genéticos, né? De como, mais ou menos, que se passa um fluxo para que, desde o momento que vocês solicitaram um teste genético da parte de sequenciamento de nova geração, até a confecção do laudo chegar para vocês. Só uma visão geral aqui, para vocês entenderem mais ou menos por que é que, comparado com os outros exames laboratoriais, se demora tanto, vamos assim dizer, o resultado de um painel de genes, de um exoma. Eu acho que a quantidade de informação que tem num painel de genes e de um exoma e de um genoma, a gente já deu para ver mais ou menos a quantidade de diferença a partir do slide anterior que eu estava explicando para vocês. E isso tudo também vai influenciar no momento da análise, né? Porque quanto mais material, mais dados você tem, mais você tem que fazer uma filtragem, uma curagem melhor de variantes para depois a gente selecionar o que é que vai para o laudo ou não. Então, vamos imaginar que a gente fez o sequenciamento do exoma aqui.
Vocês estão lá, viram um paciente, tem um transtorno do desenvolvimento, e aí vocês descrevem todos os achados do paciente, por exemplo, tem um transtorno do desenvolvimento, tem dismorfismos faciais, tem malformação congênita, descreve qual o tipo de malformações congênita. Então, o máximo de informação e de detalhes que vocês puderem estar escrevendo sobre o fenótipo do paciente é o ideal para a gente colocar, para deixar lá no pedido médico, por exemplo, para que possa ajudar depois, lá no final, os analistas daquele exame a fazer essa correlação com o fenótipo. Então, tem o pedido médico, vamos solicitar um exoma, por exemplo, e aí o paciente vai lá com a requisição médica e vai, coleta a amostra, aí depois de coletar a amostra tem que passar para o grupo para fazer a extração do DNA. Uma vez que você extrai o DNA, você passa depois para fazer a parte de bancada mesmo, né, com as regiões a serem sequenciadas, vamos dizer assim, né? Com a amplificação dessas regiões. Então, no caso do exoma, a gente vai fazer meio que uma amplificação e fazer um preparo direcionado para as regiões dos exons, né? Que a gente tem naquela amostra. Uma vez que você prepara, isso já vai alguns dias já, né? Uma vez que você faz aquele preparo todo, você coloca finalmente dentro do sequenciador. E aí também passa algum tempo também dentro do sequenciador para que ele consiga trazer o resultado de dados daquele sequenciamento. Uma vez que você tem todos esses dados do sequenciador, ele vai passar por uma linha de bioinformática, né? Um pipeline de bioinformática. Porque, por exemplo, aqui no exoma, a gente está falando em torno de 20 mil genes. Então, você imagina sequenciar as variantes, né? As mutações desses 20 mil genes, por exemplo, para que depois a gente possa estar analisando quais dessas variantes são realmente importantes para o quadro clínico do teu paciente. Então, é muita informação, é muita variante. Geralmente, quando eu vejo os exomas, a gente vê em torno de 20 mil, até 25 mil ou mais variantes, entendeu? Então, a gente, humanamente falando, é meio que impossível da gente estar fazendo esse tipo de análise manualmente de todas essas variantes. Então, a gente lança a mão, todos os laboratórios lançam mão exatamente de um pipeline de bioinformática para que eles possam estar identificando quais são as mutações que tem naquela amostra, vamos dizer assim, e também fazer um ranqueamento de quais seriam as variantes mais importantes que seriam prioritárias para a gente estar avaliando nesse quadro clínico do paciente. Por isso que é super importante essa primeira fase da avaliação clínica e a descrição dos fenótipos para quem vai estar analisando depois o exoma. Porque uma vez que você não tem uma descrição muito bem feita do quadro clínico do paciente, fica difícil para o analista aqui no final conseguir determinar qual que é a mutação que é interessante para o quadro clínico do teu paciente, porque nós temos muitas mutações, todo mundo aqui tem várias mutações no seu DNA, mas não necessariamente todas elas, obviamente, vai estar causando doença. Então, a gente quer aquela mutação que cause doença e que possa explicar o fenótipo do teu paciente. Então, com isso, a gente tem que ter uma boa descrição do quadro clínico dele para que a gente consiga checar as variantes e os genes importantes para aquele fenótipo. E depois disso, a gente ainda tem que fazer a classificação de cada variante. Então, a classificação de cada variante também é um processo extenso e de uma bela revisão de literatura em relação também àquela variante específica. Para depois de fazer toda essa revisão da literatura daquela variante e do gene, às vezes também, a gente poder classificar no final se aquela variante é benigna, provavelmente benigna, se ela é uma VUS, ou seja, significado incerto, provavelmente patogênica ou patogênica. Então, realmente, a gente passa um bom tempo também na parte de interpretar e classificar as variantes. Uma vez feito isso, a gente pode ver quais são as variantes que são importantes para o quadro clínico do paciente e está confeccionando o laudo para vocês receberem ali o resultado do teste. Então, é mais ou menos isso que a gente faz e por isso demora consideravelmente um certo tempo quando comparado a outros exames laboratoriais
que a gente tem de conhecimento, né, que pode lançar a mão para estar investigando um paciente. Porque realmente tem que passar por todo esse processo para que a gente consiga desenvolver o laudo para o paciente, para vocês. Então, aqui foi só um estudo mais recente, publicado esse ano, em julho, se não me engano, desse ano, do Colégio Americano, né, de Genética Médica e Genômica, que, para a realidade deles, vamos assim dizer, né, na concepção deles, o sequenciamento de exoma e de genoma, hoje em dia, já pode ser considerado como primeiro ou segundo teste de escolha para pacientes pediátricos que tenham malformações congênitas e deficiência intelectual ou atraso do desenvolvimento que foi iniciado antes de 18 anos de idade. Então, aqui para eles já colocam que como eficácia, a depender, logicamente, do que foi visto, né, da avaliação do médico geneticista, se ele tem qual tipo de suspeita clínica que ele tem em relação àquele paciente, ele já diz de antemão que, talvez, dependendo do seu julgamento e dependendo do que foi acordado entre os pacientes, vamos dizer assim, entre o paciente e o médico, por exemplo, né, ele, em vez de ir para um array, que antigamente eles defendiam isso, né, que o array é o exame de primeira escolha de todas as vezes de múltiplas malformações congênitas e de atraso, hoje em dia não. Dependendo de como que você avaliou, se você acha que o exoma vai ser melhor, trazendo uma resolutividade melhor do que um array pedindo inicialmente, não, a gente já pode, de cara, pedir um exoma ou um sequenciamento de genoma completo para pacientes que são desse grupo de transtorno do desenvolvimento, deficiência intelectual e múltiplas malformações congênitas. Mas isso daqui, logicamente, é o que a literatura, o que o grupo norte-americano tá defendendo, né? A gente sabe que, na nossa realidade aqui no Brasil, não é muito o que a gente pode estar fazendo, né? A gente sabe que, embora os custos dessas metodologias dos testes genéticos estejam caindo, ainda continua sendo testes caros, né? E que a nossa população, na maioria delas, elas têm planos de saúde ou estão no SUS. E o SUS não consegue estar oferecendo todos esses testes. São testes caros ainda, né? Mesmo baixando o preço, ao longo do tempo, continuam sendo testes caros quando comparado com os outros exames laboratoriais. E a maioria dos pacientes que a gente atende em consultório, às vezes, está lá com um plano de saúde. Então, os planos de saúde também levam em consideração essa questão de custos também. Então, por isso que tem o rol da ANS, que eu acho que a maioria daqui todo mundo já conhece, né? Que eles lá lançam critérios exatamente para que eles consigam dizer quais pacientes realmente o plano de saúde vai ser obrigado a pagar aqueles testes genéticos, né? Então, eles têm as diretrizes lá, o rol da ANS desse ano, felizmente, finalmente incluiu o exoma, né? Então, tem tanto para a parte de array, com a cobertura obrigatória, colocando os critérios deles aqui, que essa documentação fica aberta para todo mundo, tá? E, finalmente, colocou o exoma, contemplando pacientes que vão poder fazer o exoma pelo plano de saúde também, mas lembrando que eles têm que ser enquadrados nos critérios deles, e que, de uma maneira geral, é do tipo, teve um array negativo, então pode continuar a investigação com exoma. De uma maneira geral, é mais ou menos isso. Tá? E aqui o critério deles, especificamente do espectro autista, né, eles sempre lançam realmente um fluxo de investigação etiológica de uma maneira mais escalonada, então eles colocam que você tem que primeiro investigar cariótipo, X frágil, para depois você passar para um array e, uma vez que tenha isso negativo, tudo, aí você pode lançar mão do exoma também. Então, não é para todos os pacientes, eles colocam vários critérios, mas pelo menos eles estão conseguindo, pelo menos no rol, defendendo pelo menos esse direito a teste genético também aos pacientes, uma vez que você consiga seguir os critérios que eles julgaram ser necessários para você fazer esse tipo de investigação.
Então, aqui são alguns casos que eu ia mostrar para vocês, que a gente pode passar mais rapidamente, né? Que a gente conseguiu fechar o diagnóstico através do sequenciamento do exoma, tá? Então, uma menina de 5 anos com uma história de encefalopatia epiléptica, tem um distúrbio do movimento mioclônico, um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, uma história de regressão neurológica também, hipotonia, espasticidade, contraturas e escoliose. E aí o médico solicitou um exoma e a gente conseguiu encontrar uma variante de stop codon no MECP2, que é o gene relacionado à síndrome de Rett, em heterozigose, aqui que vocês podem ver, que é na metade, como a menina, né, temos o cromossomo X, e aí as meninas têm 2 cromossomos X, então você pode ver heterozigose aqui. E a gente fez a parte do sequenciamento de Sanger, confirmando a variante e vendo que nenhum dos pais tinham essa variante também. Aqui também é um menino, no caso, de 5 anos, com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, um déficit cognitivo, com alguns dismorfismos faciais, uma baixa estatura e uma microcefalia. Aí a gente conseguiu encontrar uma variante também num gene ligado ao X também, que é para síndrome de Hempney. E aqui, no caso, é um menino. Então, como está ligado ao cromossomo X, ele só tem um cromossomo X. Então, a gente detectou uma variante patogênica no cromossomo X dele. Como ele só tem uma vez que ele só tem uma mutação em um cromossomo X, e vai ser em hemizigose em todas as regiões, tá? É uma frame shift, uma deleção de pequenos nucleotídeos, então por isso que você vê esse tracinho e você vê uma deleção de não ter leitura aqui. E ligada ao X, a mãe era portadora dessa variante, não afetada aparentemente, pelo menos não foi descrito nada, e o paciente afetado. E o pai normal, sem nenhuma alteração nessa região, sem a mutação. E esse aqui, o último exemplo que eu queria mostrar, que é um menino de 4 anos, também com atraso de desenvolvimento, com uma face mais grosseira, uma macrostomia e uma epilepsia. A gente conseguiu encontrar uma variante também frame shift no gene que causa a síndrome de Coffin-Siris, que é uma doença autossômica dominante, ou seja, apenas uma mutação nesse gene é necessário para causar doença. Então, você consegue ver que tem um caimento aqui, mais ou menos pela metade, que mostra que é em heterozigose. A gente fez o sequenciamento do sangue dessa mutação, confirmou a mutação no paciente e viu que nenhum dos pais tinham também essa mutação, que aí, no caso, foi um evento de novo. Então, isso tudo traz subsídios para você também fazer a parte do aconselhamento genético para a família também, se ela quiser ter mais filhos ou não, se o casal. Então, era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês, tá certo? Aqui fica meu e-mail, se vocês precisarem tiver alguma dúvida, podem entrar em contato também. E aqui nesse último site é só para mostrar que o Fleury também, ele faz alguns convênios, vamos assim dizer, algumas parcerias em relação a projetos que, se vocês tiverem interesse de fazer com algum laboratório que precise de algum teste genético, pode ser aplicado para a gente, para ver se a gente consegue fazer uma parceria na parte dos testes genéticos dos projetos de vocês. Então, obrigada.